Olá pessoal, bem-vindos ao PodSafer, o videocast que mostra sobre cibersegurança da forma que ela é, real, urgente e necessária. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto ainda polêmico, né, que é bastante utilizado aí com o comportamento humano, e isso tem uma série de etapas aí sobre esse tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Então aqui com o João Marinho, da TerraMind, queria apresentá-lo, mas assim, seja muito bem-vindo e, por favor, fale um pouquinho sobre o seu trabalho hoje na TerraMind. Muito prazer participar aqui do pod de vocês. Bom, hoje na TerraMind a gente tem feito a ponte, né? Então, sobre a área de cibersegurança e as demais áreas da empresa. Então, basicamente é um grande trabalho de colocar a cyber ali para ter um trabalho de protagonismo entre essas outras áreas de negócio, porque não dá para separar a segurança desse lado pessoal. Pois é, mas esse eu acho que é um dos maiores desafios, né? Porque a gente fala sobre a sua ferramenta, vamos dizer assim, que não é só uma ferramenta, uma plataforma, é quase que um conceito. Porque você busca entender o comportamento humano para alertar a empresa dos riscos que ela está passando com aquele indivíduo em si. Exato. Né? E a gente sabe que o insider hoje não só hoje, né? Sempre foi um grande problema, né? Esse é o, na verdade, no final é o que acontece. Exatamente. O insider não necessariamente é uma pessoa mal intencionada, às vezes é uma pessoa mal treinada, uma pessoa está fazendo uma coisa ali que está fora do radar da empresa e a empresa precisa identificar aquele tipo de comportamento, muitas vezes até para, a gente estava falando de pentest, né? Muitas vezes até para direcionar, não faça isso, não clique aqui, não faça tal coisa, não coloque dados sensíveis da empresa em sites que você não conhece, por exemplo. O problema é que normalmente as pessoas, a gente está pulando algumas etapas aqui, mas eu acho que essa parte é importante. O problema é que as pessoas, elas se comportam assim na casa delas, né? Exato. E aí que no final ela traz esse comportamento para dentro da empresa e acaba deixando o risco em aberto aí, né? Exato. Segurança primordialmente é uma questão de cultura. Depois a gente fala de ferramentas, mas é muito aquilo de saber o que pode, o que não pode, bom senso muitas vezes, né? E aí por fim uma ferramenta ali que seja compreensiva ali com o negócio como um todo. Legal. João, fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Maravilha. E aí depois eu vou passar alguns dados aqui importantes sobre esse mercado. Claro. Eu tô já em vendas tem mais ou menos 15 anos de tecnologia, então passei por grandes players como Microsoft, Oracle, Akamai, e agora eu tô na TerraMind, justamente com essa missão aí de humanizar a área de cibersegurança, né? Tirar essa coisa de uma área restritiva, bloqueia, dura ali, basicamente como a polícia ali das empresas e transformar aquilo numa ferramenta de valor agregado. Maravilha. Então tá bom, vamos começar aqui com alguns dados que eu acho que é importante. Apenas 10% dos funcionários são responsáveis por 73% do comportamento de risco dentro das organizações. Isso é bastante coisa, hein? Cultura. 60% dos vazamentos de dados são cometidos por funcionários, segundo a Goldstein. A gente viu recentemente o que aconteceu no Banco Central. Pois é. Foi baseado de um terceiro, né, um insider terceiro, que, pelo que a gente lembra, vendeu a credencial para ter acesso privilegiado, né? Que nem tão privilegiado assim, mas tem aí foi o suficiente para poder levantar um dos maiores vazamentos de dados já registrados, né? Exato. 43% dos incidentes cibernéticos são atribuídos à distração dos funcionários, seguida pela falta de treinamento, que são 41%, cansaço, 31%, aí nesse caso tem gente que nem é treinada e imagina ela cansada, né? Exato. Já pega aí 80%. Apenas 17% são atribuídos à sofisticação dos ataques. Isso também é interessante, né? Porque vamos imaginar que a gente evolui muito com as estratégias, né, que a gente adota num parque que a gente tem de tecnologia. Você faz todo aquele mapeamento Zero Trust, deixa tudo em ordem, e aí vai um cara mal treinado ou às vezes de má fé, ou às vezes realmente cansado e acaba clicando em algum ícone lá, ou item, ou uma URL que acaba deixando você realmente na mão, né? Exato. A gente tem muito costume de olhar para um ataque hacker, aquela coisa cinematográfica em grande escala, e aí, como você comentou, né? Então, mais de 60% dos ataques são feitos por pessoas internas, não necessariamente alguém mal intencionado. Grande parte disso, de fato, se deve a alguém ali com uma credencial, né, como o exemplo que você comentou. Alguém tem uma credencial que tem certa valia, né, que seja o suficiente, que seja uma credencial com plenos poderes, mas muitas vezes você tem ali alguém que tem algum acesso, ou ele conhece alguém, a gente usa na TerraMind a analogia de que você vai roubar uma conveniência, você não vai sozinho. Então, geralmente, o atacante,
ele conta não só com o próprio acesso, mas às vezes com alguém. Às vezes ele é uma pessoa que tem ali muita visibilidade, né? Então ele passa para alguém ali e também tem mais alguém trabalhando junto. Então o contexto, ele é uma das principais armas da cibersegurança. Perfeito. Bom, agora panorama e estratégia. Queria perguntar um pouquinho sobre isso hoje para você. Baseado nesses dados que a gente tem conversado, quais são os principais desafios na prevenção de ameaças internas hoje, na sua opinião? Diria que começa ali pelo cultural. Então, o que é uma ameaça, né? O que cada empresa olha? Então, o cyber tem que ter esse olhar importante para o negócio de entender o que eu preciso guardar, né? A gente usava o termo joias da coroa. Então, o que eu preciso guardar, né, com essa proteção extrema, mediana, que seja, quem é que pode ter acesso àquilo, e aí eu defino o que é um comportamento anômalo ou não. Então, em cima disso, em cima de um motor de regras ali, conscientização, eu consigo ter ali uma frente de proteção mais efetiva. Você sabe que eu tenho uma impressão, trabalhando nesse mercado, falando com os clientes diretamente, que é assim, como é que você sabe que você tem uma ameaça? A partir do discovery, né? Porque até então não era uma ameaça, você não sabia dela. Né? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante. Tem muitos clientes que a gente acaba encontrando que eles estão na fase pré-discovery, nem sabem o que são os problemas ou as ameaças possíveis. E aí tem um segundo problema que eu entendo que está acontecendo bastante, que é o ponto seguinte: identifiquei a ameaça, né? Beleza. Eu não tenho hoje dinheiro para ajudar a cobri-las. Eu não tenho pessoas para pilotar as ferramentas que eu poderia comprar. Né? Os investimentos são altos. Né? E às vezes eu não tenho tempo, porque nesse conceito todo, a partir do momento que você identificou, você não consegue cobrir, você não tem dinheiro, ou às vezes tem dinheiro e falta recurso, às vezes o próprio board chega e fala, não é o momento. Né? E aí você tem empresas que a gente vai falar desse tema em outro podcast, que é o que o CISO tem na mão, né, na possibilidade de fazer. Porque é polêmico isso. Tem gente que tem uma dificuldade de conseguir esse dinheiro. Né? Total. E quando você fala de ameaça, é uma coisa tão ampla, porque o cara não consegue identificar absolutamente tudo. Porque para você fazer isso, você tem que ter recurso. E um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito forte é levar para o mercado MSSP. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem time para fazer isso. E o desafio está com a gente. Né? Identificar, trabalhar as pessoas, deixar essas pessoas prontas, né? Às vezes fazer um trabalho aí de colocar um body shop desse cara, mas é complicado você fazer body shop hoje, porque se você fizer um body shop pensando num cara que já está muito forte nas empresas, você tem que buscar esse cara lá, esse cara é caro. Sim. Então a gente tem uma estratégia aqui que chama Safer Academy, que o ano que vem vai estar mais reforçada, que é buscando principalmente preparar pessoas para esse mercado. Então, a ameaça é meio complicado você falar assim, né? Pô, eu tenho vários tipos de ameaça, eu não sei quais são, mas eu tenho, né? Exatamente. É uma loucura, né? Então é uma coisa que até é multidisciplinar, né? Então você tem ameaças internas, externas, novidades, né? Então uma coisa que há 3 anos atrás ninguém olhava como uma ameaça era o uso de IA dentro das empresas. Pois é. Então esse é um dos principais temas que a gente aborda. Então, o que você faz com a informação privilegiada? Poxa, tem muita gente que... Eu vi um case de uma pessoa que, por exemplo, colocava o Olerite na IA para ver se estava certo. Então, quantos dados pessoais você tem aí? Ou pior, um funcionário pega ali uma planilha com vários CPFs, número de cartão que seja, joga no chat da vida e fala, olha, organiza melhor esses dados para mim. Sendo que as próprias empresas de IA também sofrem ataques. Isso é uma coisa que ninguém fala. Né? Então, pois é, isso tá aí uma curadoria importante para as empresas fazerem. E o uso de IA pelos devices da companhia por pessoas, né? Então às vezes, inclusive, que nem é a pessoa própria que trabalha na empresa, porque eles deixam esse computador aberto em casa para o filho mexer. E é bem complicado, né? Você ter esse... Como é que você bloqueia tudo isso, ou tem esse entendimento, né? Exato. Legal. Como ferramentas, como a TerraMind acrescenta um valor além do monitoramento técnico? Como a cultura de prevenção, contexto humano e suporte do funcionário? Como é que isso funciona no dia a dia com a ferramenta da TerraMind? Legal. Falando sobre valor também em financeiro, né? A gente estava falando que, por exemplo, é muito difícil uma área de segurança conseguir ali os investimentos próprios para isso antes de sofrer um ataque. Depois, a gente trabalha com cibersegurança há um tempo, depois que sofre um ataque fica relativamente mais fácil de você conseguir, mas aí você já teve um prejuízo maior. Exatamente. Mas quando a gente está falando de agregar valor a outras áreas, por exemplo, vou pegar esse gancho da IA. A IA ela é uma inovação que ela veio para ficar. Então não tem... não vamos usar IA, né? Eu falo brincando que a TerraMind veio para o Brasil para testar a solução, porque a gente acha um jeito, né? O brasileiro ele vai dar um jeito ali de usar. Então você não pode barrar a inovação e a produtividade.
Então, como é que você traz um controle para isso, uma curadoria, através de uma ferramenta como a Teramind, que consegue controlar o que você compartilha quando você compartilha, por exemplo. Quando a gente fala de outras áreas também, então com compliance, a gente tem muitos cases que a gente pegou situações fraudulentas, inclusive em momentos de POC, e aí a gente conseguiu já remediar ali, já entender que eram os interlocutores e tomar uma ação em cima. Então, essa capacidade, né, de enxergar além, né, então conseguir ver o usuário, né, como uma pessoa, né, não somente como um possível atacante ou como uma pessoa que comete erros, mas também entender a parte, inclusive, de nível de produtividade. Né? Então, a ferramenta consegue olhar, tem uma pessoa sobrecarregada, isso é um vetor de risco. Né? A pessoa Sem muito dúvida. carregada, ela pode cometer erros, como a gente falou. Cansaço, ela pode querer ser abordada por um concorrente malicioso e vender informações sigilosas. Então, tem bastante coisa que a gente consegue agregar ali, principalmente quando a gente fala de fator humano. No eixo da plataforma, né, que eu vi, né, a gente estudou isso junto aqui com vocês, tem algumas questões que são super interessantes, né, porque o que de fato a gente usa lá que faz com que essa plataforma seja diferente, né? Então tem a questão do, captura de tela, o cara coloca lá em off, colocou em off, você já consegue capturar isso como um risco, né? Explica um pouquinho mais sobre isso. Legal. A gente trabalha nesse aspecto em várias frentes, né? Então, quando você está falando de uma ferramenta que ela vai além do tradicional, então, um problema comum em cibersegurança é a falta de pessoal e a falta de verba. Quando você tem uma ferramenta como a Teramind, primeiro você consegue pleitear com outras áreas para o pessoal pagar a conta da segurança, por exemplo. Eu tenho grandes clientes de banco que eles usam uma verba que ela é destinada a perdas no banco, a gente consegue reduzir as perdas e aí a própria área de perdas consegue bancar anos de projeto da Teramind, por exemplo. Então, teoricamente, sem custo para a área de segurança. Quando a gente fala de uma cooperação entre áreas diferentes, então, a gente tem feito um trabalho bem legal com áreas de RH, que é referente à Lei NR1, que é a atualização da Lei de Segurança Psicossocial. A gente consegue pegar ali casos de assédio, fraude, vetores ali de pessoas que estão trabalhando demais, enfim, a gente consegue dar uma visão para o negócio geral que é fornecida por cibersegurança. Então, você quebra essa coisa da polícia ali, de uma coisa muito mais restritiva, para poder... Esse é um ponto interessante, que a gente vai entrar mais para frente sobre compliance, RH, mas naturalmente, a gente deve enfrentar alguns desafios de vender esse tipo de solução, por exatamente se tratar de um monitoramento. Ninguém gosta de ser monitorado, né? Na prática, né? Especialmente quem faz loucura, né? Mas assim, ninguém gosta de ficar sendo monitorado, porque você vai pegar mensageria, você vai pegar Office 365, você vai pegar a pasta do próprio computador, você vai pegar uma série de coisas que o cara estiver fazendo, às vezes até a pesquisa às vezes não, certamente, da IA, vai buscar alguma coisa lá, você já está, ou seja, você está monitorando. Como é que você vê essa venda, né, problemática, porque as pessoas entendem que você está sendo monitorado? Isso pode ser um problema. A gente vai falar melhor sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Legal. É muito a ver com o que você espera no sentido de proteção do usuário. Então, transformar primeiro aquilo de vigilância em responsabilização. Perfeito. E, portanto, responsabilização. O que acontece, e isso já é apoiado pela lei, o que acontece no endpoint é como se acontecesse no corredor da empresa. Você tomaria as mesmas atitudes que tem em casa no corredor da empresa? Você teria os mesmos cuidados, as mesmas restrições? Então começa aí. E aí quando a gente vira isso para a parte de proteção ali ao próprio usuário, igual eu comentei, então a gente tem filtros ali de toxicidade. Então se você sofre um assédio, não necessariamente você vai reportar aquilo, mas o RH utilizando a Teramind, ele consegue pegar aquilo sem ninguém fazer uma denúncia. E quando a gente fala, por exemplo, até meu arquiteto de soluções, ele gosta que a gente use Teramind dentro de casa, porque ninguém pode falar para ele, olha, a gente trabalha 100% remoto, você não estava trabalhando no tal dia. Não, tá aqui, todas as minhas horas, tudo que eu fiz, tudo com gravação e vídeo, que eu fiz da forma correta, inclusive para caso de quality assurance. Então você tem pessoas que entregam projeto, às vezes, consultores externos. Como é que você garante que um erro não foi cometido por uma pessoa A ou B? Tem uma série de coisas que a gente consegue desdobrar para Você tem toda a jornada lá e você consegue comprovar isso ao longo do tempo. Exato. Bacana, legal demais. Bom, vamos para o segundo tema. A gente falou sobre panorama e estratégia. Agora vamos falar sobre compliance e recursos humanos.
De que forma a TerraMind transforma a segurança em aliado estratégico ao RH em compliance? Só para ter esse alerta, né, uma referência, alertas agregados como feed de notícias, regras e respostas automatizadas, uso de IA e monitoramento sofisticado. Você já falou um pouquinho, mas se a gente puder expandir um pouco mais isso, porque eu acho interessante que é a questão do dinheiro. Os caras de dinheiro, como é que vai sair, de onde vai sair isso aí? Normalmente a segurança está sempre muito, com pouco recurso, né? Então, às vezes recebe uma ajuda, vamos dizer assim, com a parte de infra, às vezes não. Se for API, por exemplo, acaba dividindo um pouco a bola nisso aí. No seu caso, se divide a bola também com o RH de uma forma muito forte, né? Sim. Até fraudes. Um movimento que eu vejo acontecendo é algumas áreas de segurança de alguns clientes nossos, elas estão se movendo para abaixo de compliance. Então, você tem uma diretoria de compliance e ela começa a absorver segurança. Isso é uma fusão que a gente tem visto bastante fora, que ela é natural porque quem é que cuida das regras da empresa no geral, né? Quem policia a empresa, isso desde antes de segurança aparecer, era a área de compliance. Hoje a gente tem essa cisão porque a gente depende muito da tecnologia. Perfeito. Então, a tecnologia aliada à área de compliance, a gente tem uma super área de segurança. Então, e você não consegue desvincular a área de compliance, que lá atrás ela não tinha tanta tecnologia para olhar, para a área de pessoas. Então, você tem aí uma tríade aí de segurança. Então, todas as três olham para o aspecto humano, mas por pontos de vista diferentes, né? Um por bem-estar, saúde, o outro por regras, e ali o outro, de fato, caçando ações maliciosas. Então, dessa forma, a gente consegue colocar todo mundo na mesma página, e aí, seja para fatiar um orçamento, seja para todo mundo falar a mesma língua ali de negócio da empresa, enfim, você consegue permear mais. Você falou uma coisa importante sobre compliance, que é a seguinte, a gente tem um entendimento de mercado que tudo começa com um pentest, um assessment, alguma coisa do gênero, né? Bom, deixa eu entender como é que você está e tudo mais. A gente está num outro foco hoje, que é usando o GRC, né? Então, a gente comprou recentemente uma empresa de GRC para adaptar esse recurso como um assessment mais interessante. E para a TerraMind, faz todo sentido, no meu ponto de vista, começar com o GRC, porque ele vai trazer as regras. Exato. É o que falta no monitoramento para você depois, não é? Exato, exato. Então, a ferramenta, para ela poder atender todo tipo de mercado que a gente atende globalmente, altamente regulamentado, ela tem que ser muito flexível. Então, aliado a um serviço assim, você já consegue decolar da ferramenta de 0 a 100 imediatamente. Então, uma coisa que toda a solução de cibersegurança enfrenta é uma curva de aprendizado. Você tem muito falso positivo, falso negativo, exato, até que ela esteja boa. Com essas duas soluções casadas, se reduz isso drasticamente. Né? Interessante, porque a gente pode casar essas coisas, porque é uma estratégia muito importante, porque você tem que criar regras para entender depois para obedecê-las, né? Sim. É como se faz o playbook dentro do SOC. Sem playbook você não consegue dar sequência, né? Bacana, legal, bom saber. Bom, tecnologia humanizada não invasiva. Muito se fala em monitoramento de colaboradores como se fosse um Big Brother corporativo. Mas olhando pelo lado positivo, como a tecnologia pode ser usada para proteger os dados das pessoas sem cair no viés de vigilância massiva? Boa. Uma pergunta sobre isso como a TerraMind faz a inteligência para analisar o comportamento e evitar algumas conclusões precipitadas, que também isso deve ser um tema importante, né? Como é que eu vejo isso e falo, poxa, é isso mesmo? Né? Como é que eu garanto que isso aconteça? Vou dar um exemplo hipotético. O Mauro pega um e-mail com clientes e manda para uma agência um e-mail externo. Uhum. Pode ser uma agência de marketing que vocês estão trabalhando, pode ser um material de liberação de um evento. Então, primeiramente, o contexto. Quando a gente avança nisso, e aí vai falando, beleza, eu preciso do contexto para fazer sentido, mas se a gente não estivesse olhando, a gente não tinha pego esse tipo de coisa. Então, e aí entra também a parte do ranqueamento dos usuários eu falo que é os mais procurados, né? Então, definir ali as regras de proteção principal, né? O que eu preciso olhar? Entendi junto com o compliance ou jurídico que o Mauro poderia mandar aquela mensagem, por exemplo. Exato. Então, o que a lei fala? Você pode monitorar desde que aquilo tenha a ver com o que você precisa monitorar. Então, você tem um endpoint ali que pode ser liberado, pode ser parcialmente liberado, totalmente bloqueado, onde o usuário ele consegue trabalhar, naturalmente, mas ele pode, nas horas vagas, acessar uma rede social, alguma coisa assim. Nesse momento, a lei fala que o ideal é que você não monitore, mas que você pode ter algum tipo de controle. Na TerraMind você consegue fazer a captura seletiva. Estou monitorando o Mauro trabalhando, vi ali que ele mandou um e-mail, vi que é um destinatário seguro, faz sentido para o trabalho dele, mas agora vai acessar o banco.
naquele momento eu paro de capturar informação, paro de capturar o keylogger, e aí você pode acessar o banco. Então quem vê ali a sua sessão de tela, vai ver uma tela preta, não vai escutar nada, não vai ver nada. Perfeito. E aí a hora que você sai daquilo, você consegue voltar ali normalmente a tarefa. Então a gente fala que é uma integração quase que transparente, né? Ela não atrapalha, ela não viola a sua informação pessoal, né? Ali sua conta, por exemplo, ou sua rede social, mas ao mesmo tempo eu consigo ainda assim manter ali a proteção contra possíveis vazamentos ou a parte de assédio que a gente tem falado. Bacana, interessante. Até que ponto a análise comportamental é capaz de prevenir as falhas humanas? Cada dia que passa a gente tem uma novidade. Então, citei o exemplo da IA. Amanhã pode ser um phishing, pode ser alguma coisa do tipo. Então, cada dia, há 10 anos atrás, a área de cibersegurança ela não tinha metade da complexidade que tem hoje. Sem dúvida. A gente foi no RSA, no Guarda, você vê a quantidade... deixou tudo complexo, né? Exato. Então, como é que a gente está sempre pronto para essas regras? Então, a gente precisa estar sempre atento ao mercado e ter uma ferramenta que consiga se adaptar rapidamente a essas mudanças aí com o motor de regra inteligente. Legal, bacana. Bom, é uma opinião sua, pessoal, tá? Você acredita que a segurança humanizada pode melhorar a experiência do funcionário, em vez de ser vista como um peso para eles? Não acredito numa segurança que não seja humanizada, porque quando a gente restringe muito o usuário dá jeito, e nisso ele gera problemas para si, né, para a própria segurança, claro, e para a empresa também. Então não existe para mim um outro caminho que não seja isso da análise do comportamento humano. Então é preciso fazer isso da melhor forma, mas sempre se atentando ao que faz sentido para aquele indivíduo naquela função. Agora, uma curiosidade minha. No caso, por exemplo, se imaginar que você tenha já de conhecimento uma empresa do segmento de varejo que você atenda e você utiliza esse comportamento base da empresa A que você atende para definir ou para entender o que a empresa B de varejo vai ter de proteção também, ou baseado no que os caras da empresa B querem que seja feito? A gente, na própria TerraMind, ela já tem um acervo de regras, por exemplo, que dizem respeito a dados de pessoas identificáveis, doenças, dados de cartão de crédito. São coisas mínimas que já está lá pronta para fazer. Exato. Então você consegue reduzir também essa curva de acertos, né, da adaptação de uma ferramenta, já baseado no que tem dentro da TerraMind. Eu perguntei isso porque quando você faz dessa forma, você elimina uma coisa importante, que é a cultura. E isso também é levado em conta na TerraMind. Sim, totalmente. Até a forma de trabalho, né? Então, a forma de trabalho de uma empresa varia da outra, por mais que sejam empresas que fazem a mesma coisa. Uma é multinacional, outra nacional, atendem públicos diferentes, então sempre é preciso respeitar esse contexto. E aí, de novo, volta aquela coisa, dentro da cultura da empresa, e aí a gente fala da tríade, né? Compliance, segurança e RH. Perfeito. Essas áreas se conversando para que faça sentido o tipo de segurança que a gente vai entregar. Perfeitamente, tá claro. Maravilha. Você tem algum exemplo prático de empresas que transformaram esse monitoramento em cultura de cuidado e prevenção? Sim, a gente tem feito esse trabalho bem legal aí. Primeiro que me surpreendeu a gente começar a olhar RH, né? Eu venho do passado de segurança. Verdade. E a hora que eu bati o olho na TerraMind, eu falei, poxa, isso daqui vai ser complicado, né? Passar em jurídico, RH e tudo mais. Só que conforme a gente começou a evoluir, né, na Operação Brasil, a gente começou a ter mais contato com o RH, a gente começou a ter mais acionamentos demandados pelo RH. O próprio RH procurando ferramentas que pudessem proteger o colaborador também. Então a gente já tem uma ferramenta pronta para isso. Eu não digo nem que a gente precisou adaptar, foi mais convidar uma área a mais para poder usar o mesmo repositório ali, o mesmo ponto de informação para cuidar do colaborador no geral. Então, provavelmente, daqui para frente, vocês vão estar na RSA e também vão estar na CONAR, né? Pois é. Por isso é que a gente não foi no CONAR esse ano. É mesmo? Eu estive lá na semana passada, e agora você falando sobre a parte de RH faz todo sentido. Sim. Legal. Então, bacana. É bem rico aí. Beleza, vamos lá, João. Falando sobre bastidores, polêmicas e a parte de transparência, tá? Vamos fazer uma provocação inicial? Agora vamos entrar num terreno que ninguém gosta de falar, né? Principalmente, que são os bastidores, né, no monitoramento digital. O que acontece quando a linha entre segurança e privacidade começa a se interconectar, a se borrar? Boa. Eu ouço muito isso quando a gente está num cliente, numa demonstração, numa apresentação. O que acontece? É uma ferramenta. Um martelo é uma ferramenta. Você pode usar para trabalho, você pode usar para quebrar coisa. É uma ferramenta configurável. O lado bom da TerraMind é que ela se adapta em qualquer lugar, mas isso também se aplica à política. Então, os lugares que eu vi que fizeram uma implementação mais ética de TerraMind, como a gente costuma chamar, foram lugares que fizeram esse trabalho multidisciplinar, né? Que não necessariamente todo mundo vai usar a ferramenta, mas que
o RH deu um input, legal deu um input. Então, primeira coisa é essa. A segunda é do exemplo que você citou, né, do in-off, né? Então, o in-off a gente brinca que você vai fazer uma POC de Teramind, se digitar in-off ali para achar, Cara, você quer ficar em dia de todas as fofocas da já empresa, gera valor automaticamente. ali imediatamente. Então, eu preciso ter esse cuidado de, poxa, o que eu vou monitorar, o que eu posso ver. Então, por isso que é muito importante de ter esse equilíbrio de poder. A compliance usa, RH usa, cyber usa, mas todo mundo faz um uso consciente. Então, aí já eu diria que mais é um trabalho de compliance fazendo um enforce. Aí isso que eu ia te perguntar, áreas. porque no final das contas, quando você tem muito dono, não tem dono nenhum. Né? Exato. Você precisa ter alguém lá como responsável pela solução. E no seu ponto de vista, o ideal seria compliance. Exatamente. Bacana, legal. Vou fazer algumas perguntas a respeito, acho que são importantes aqui. Existe um ponto em que segurança digital se transforma em invasão de privacidade? Tem algum ponto nesse processo aí? Quando a informação... A gente captura hoje num endpoint mais de 650 mil pontos de informação. É muita coisa. Porra. Primeiro que você precisa de uma ferramenta para poder ajudar a organizar isso para um dado que faça sentido, mas de fato é muita informação. Então o que você precisa fazer? De fato ter uma consciência ali de quem vai usar, para que vai usar, né? Então, de novo, trazendo a própria CLT. Esperado? Exatamente. O que eu quero com isso? E as pessoas certas estão vendo essa informação. Então, acho que o caminho mais importante é esse equilíbrio. A ferramenta é o lado mais simples, né? Como a gente coloca ali as coisas para funcionar, depois que isso foi definido é mais fácil. Mas a parte ali, o principal dilema é o ético, que a gente tem visto no dia a dia. Sem dúvida. Porque, eventualmente, alguém está dominando ou gerindo esse processo e não tem a ética Exato. que precisa para fazê-lo. A gente sempre toma o cuidado de, quando está fazendo uma apresentação para o cliente novo, a galera se empolga perguntando para ver até onde vai a tecnologia, né? Então, a gente sempre se posiciona como não é uma ferramenta espiã. Eu não consigo, por exemplo, ligar o microfone da pessoa quando eu quiser pela Teramind, ou ligar a câmera da pessoa quando eu quiser pela Teramind. A gente monitora quando o device está em uso, mas não, quero ver o que essa pessoa está fazendo agora. Perfeito. Isso aí, acho que semanalmente a gente pega uns 2 ou 3 casos de pessoas que ou buscam a ferramenta que faz isso, ou pelo menos quer tirar a dúvida. Eu acho, no final das contas, que isso realmente esse limite é um problema, porque eu acho que tudo começa porque o problema começa quando tem pessoas, né, envolvidas. Exato. E as pessoas têm essa visão. Tem gestores que querem ver o horário que as pessoas chegam. Sim. Né? E isso também hoje já é um assédio. Né? Porque você tem ferramentas que fazem isso. Né? Então coloca um Gmap da vida lá, o cara coloca o dedinho lá, o finger, entra, você vai ficar registrado lá e tá tudo certo. Você não precisa ficar olhando para saber se esse cara, escondido para ver se esse cara tá entrando naquele horário, né? Exato. E até para poder constranger a pessoa nesse sentido, né? E as pessoas fazem isso, né? Então, de acordo com a cultura, voltando para das empresas, elas são divididas nesse processo. Isso sempre tem um limite complicado mesmo. Sim. Bacana. O que você diria para um funcionário que está sendo vigiado, ou que se sente vigiado, né? Exato. A empresa ela sempre vai por esse caminho, quando necessário, justamente para a proteção, seja da própria empresa ou do colaborador. A gente muitas vezes está fazendo uma reunião com um time grande, e aí você consegue perceber lá o pessoal que fica mais preocupado com a própria privacidade, né? Então, seja se a pessoa está trabalhando, se ela está, enfim, fazendo uma coisa que não deveria no horário de trabalho, ou seja uma pessoa que se sente de fato segura. Fala, poxa, agora eu posso me proteger contra alguma situação inconveniente, algum tipo de problema interno, ou até mesmo num caso de um vazamento de informações. Nessa hora você quer, poxa, eu tenho aqui, eu confio que a Teramind está na minha máquina e que eu tenho evidências que eu não tenho nada a ver com esse problema. Perfeito. Então você reduz muito ali a curva de investigação. Você sabe o que você está falando? Me veio na cabeça uma analogia muito interessante, talvez não seja, depois você me fala na sua opinião. Mas o caminhoneiro que usa o MDM, né? O caminhoneiro, no começo do processo, que colocaram lá o rastreador no caminhão dele, ele, os caras estão me monitorando, isso aqui é esquisito. Tá? Hoje, eles não vivem sem isso. Exato. Porque no final das contas, esse cara está em risco. Da hora que ele saiu até a hora que ele chega no destino para entregar a carga, porque a carga normalmente é valiosa. Sim. Né? Então, ele se sente protegido por estar sendo monitorado. Né? Então, como você entende que aquela ferramenta está sendo utilizada. Faz sentido essa analogia? Totalmente. Ainda nesse exemplo, né? Então, o caminhoneiro sabe que, poxa, se desviar a rota, se eu parar, a ajuda está vindo.
não é diferente Exatamente do que a gente faz. Bacana. Pô, isso é bem legal. Eu vou ter mais uma pergunta aqui, uma questão polêmica, né? Se um colaborador descumpre a política de segurança, mas não causa vazamento nenhum real, qual deve ser a conduta com essa pessoa? Qual que é o que você imagina que as empresas devem fazer? Se aquela regra existe, ela tem um motivo para ela existir. Ninguém fala, por exemplo, aqui na Safer, não pode trabalhar mostrando o braço, por exemplo, como você está fazendo agora. Você vai numa indústria, você não pode trabalhar de sapato aberto porque pode cair alguma coisa, pode se machucar e causar um acidente. Aquela regra está ali por um motivo. Em algum momento, por exemplo, as IAs começaram a ser um problema que todo mundo começou a olhar. Quando saiu, era aquela coisa, vou transformar meu cachorro numa pessoa, e como é que eu faço uma receita de qualquer coisa. Até o momento que a galera começou a falar, poxa, eu posso usar isso no meu trabalho. E aí, onde está o problema nisso? Mas aí são pessoas, de novo, a gente estava falando, né? Porque assim, eu fui num zoológico no Chile com as minhas filhas e tinha uma placa no zoológico dizendo: não jogue seu bebê para os tubarões. Meu Deus. Precisa avisar, né? Cara, como é que você tem que avisar uma coisa dessa? Mas você tem. Porque tem pessoas que tem lá, vamos comer um arroz e feijão, tá escrito arroz e feijão embaixo. Então assim, é para essas pessoas. Você entra no elevador e tá uma placa lá, certifique-se que ele está... Não, vou entrar no escuro. Em algum momento alguém não se certificou e... Sem dúvida. E tá para ter escrito alguma coisa naquele sentido, você vê o grau de despreparo, né, emocional. Alguns dilemas estão envolvidos, são pessoas. Então, o risco que a gente tem contratando gente é esse aí, né? Exato. Bom, beleza. Vamos para um quadro verdadeiro ou falso agora. Eu acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão e ver se faz sentido para todo mundo que está nos assistindo. A IA detecta a intenção, não só a ação. Ela detecta intenção e não só a ação? Falso. Falso. Legal. Legal. Falso, Monitorar falso. é sempre invasivo? Falso. E compliance e segurança humana andam separadas? Falso. Legal. Então temos três falsos aqui. O quadro é falso ou falso? Falso. Show de bola. Legal. João, estamos chegando no final. A gente vai fazer algumas perguntas aqui finais para você, tá bom? Obrigado já de início aqui por você ter estado conosco. Tenho duas perguntas. Se você pudesse dar um conselho para empresas que querem começar a aplicar esse tipo de segurança, né, baseado em comportamento, qual que seria o primeiro passo delas? Eu diria que um olhar cultural, né, não é... Isso se fala muito de DLP e acho que se aplica a toda a ferramenta de segurança. Não adianta você colocar, como você comentou no começo, eu faço um castelo aqui, eu protejo todas as minhas aplicações, WAF, microsegmentação, DLP, tudo, se você não educa as pessoas. Então, eu diria que é 50-50. Então, por um lado, você tem ali o lado humano, todo mundo precisa saber o que pode, o que não pode fazer. Tem 2 anos eu caí num phishing, eu tava numa outra empresa aí, e cara, era um phishing interno da empresa, era um teste ali, mas assim, você não dizia que era, mas dava para, né, alguém especializado em cibersegurança deveria saber. Então, o grau de sofisticação dos ataques é muito importante. O nível ali, cada vez a gente lida com uma coisa diferente, algum tipo de coisa que não tinha 5 minutos atrás, ataques que a gente ainda nem sabe, mas vão começar a aparecer no futuro. Então, o principal é a conscientização. O que você faz, o que você não faz, o que é risco, o que não é. Então, eu diria que o principal é essa combinação de segurança, de cultura e ferramenta. Legal. Qual que é a verdade mais dura que as empresas ainda não estão preparadas para ouvir sobre cibersegurança, na sua opinião? Eu acho que o olhar para a cibersegurança como se fosse um seguro de carro. É aquela coisa, nossa, eu tenho seguro, não gosto de pagar, mas na hora que eu preciso eu fico feliz que eu tenho. E vai muito além disso. Você tem ali uma proteção de marca. A gente comentou aqui várias vezes sobre a cibersegurança permeando para outras áreas ali, RH e compliance, mas a gente também tem muitos casos que ela vai para produtividade, então área de projetos especiais. Então trazer o CISO para um papel de protagonista ali num board, né, uma área rentável ali, que não vai só nessa coisa de se quebrou, né, tem o seguro, beleza. Não, é muito mais do que isso, um parceiro de negócios. Tá legal, João. Obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Para vocês aí, vai uma reflexão, né? Segurança no fim do dia para proteger pessoas ou dados? A gente pensa aqui que são ambos, né? E vai da gente, né, de nós profissionais, entendermos como aplicar isso no dia a dia e proteger a nossa empresa de todo esse tipo de ataque. Obrigado, até o próximo episódio, galera.